Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui o som. Vamos aguardar a doutora Pamela. Vamos ver, cadê ela? Ricardo, boa noite já, né? Maitena. Eu tô sem óculos, gente. Se eu ler alguma palavra errada aqui, me desculpem, porque eu tô sem óculos. Tô aguardando a nossa convidada, a doutora Pamela, do projeto Menina Se Liga, entrar para a gente poder iniciar a live. Já convidei, vamos ver se vai dar certo. Cíntia Lucchini, é a irmã da doutora Cris. Boa noite, Cíntia. Cadê a nossa convidada? Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer se está dando para ouvir direitinho? Está conseguindo me ouvir, Cíntia? Oh, que bom. Estou querendo fazer uma live com a doutora Cris. Tenho que combinar com ela. Na verdade, eu já falei com ela algumas vezes, mas, por enquanto, estou aguardando. Já te fiz o convite, doutora. Opa, entrou. Pronto. Enquanto você coloca o óculos, eu preciso tirar, porque ele está meio fraco para mim. Boa noite, né? Boa noite, boa noite. Tá fraco aí? Deixa eu ver como que tá aqui a luz. Tá meio escuro, eu tô vendo essa, né? A minha ou a sua Vamos que está meio ver escura? se melhora. A minha, eu dei Ah, tá. uma luzinha aqui. Acho que vai melhorar um pouco. Ah, que bom. É, Já tem gente aí do seu estado, a irmã da doutora Cristina. Eu nunca sei se é Lutini ou Luchini. Então eu falo doutora Cris. Ela já fez uma live comigo ano passado. Ela é uma excelente advogada, uma excelente colega. E eu estava falando com a irmã dela agora. Estou doida para fazer outra live com ela. Que bom, que bom. Tirei você do seu dia de descanso, né? Imagina, acho que é um assunto muito importante, né? Eu até estava comentando.
Tava separando até alguns números aqui, sabe? Alguns post-its, que eu acho que é legal a gente falar. E de levar o conhecimento. Eu até compartilhei isso um pouco, né, com Ah lá, a você, doutora Cris que acabou de entrar. Falei nela, boa noite, doutora. Nós temos que fazer outra live. É, é aquilo que a gente tinha combinado, né? Poderia ser feito semana que vem, mas talvez alguma coisa já teria esfriado. Provavelmente, é, o caso da vez não seja nada disso, né? Então a gente não pode deixar esfriar, porque o nosso trabalho, lamentavelmente, lamentável não, até porque a gente aqui não está querendo ibope e nem está querendo holofote nem nada. O nosso trabalho não é daqueles que ganha like e nem seguidores, porque a gente não cita as pessoas, as pessoas às quais a gente está cuidando, porque nós temos o maior cuidado, que é a questão da proteção do menor, né? Então, é um trabalho que eu falo que às vezes é muito solitário e às vezes silencioso, não ganha mídia, porque a gente está trabalhando e a gente tem que preservar o máximo possível a integridade e o anonimato, tanto da vítima como dos responsáveis pela vítima, né? Mas a exatamente, gente tem que trabalhar. E a tempo e fora de tempo, né? com certeza, com certeza. Ontem eu comentei com você, doutora Pamela, sobre o caso do menino Henry, do Rio de Janeiro. E eu acabei de olhar agora, sabe quando você vai passando na timeline? Se eu não me engano, foi no R7, que o padrasto disse que já havia falado com o pai, que o pai se virasse, fizesse um outro, virasse a página sobre o problema da criança falecida, que fizesse outro filho. Então, assim, querendo É ou não, complicado. longe da gente aqui, nenhuma de nós fez concurso para promotoria e para acusar, mas longe de nós, mas assim, a pessoa, querendo ou não, ela acaba se entregando, né? Ela mesmo é aquilo que a gente fala. Eu não vou produzir prova contra mim, mas ele está produzindo prova contra ele, querendo ou não. Sim, a gente não, ainda não cessou, né, as investigações, enfim, a gente tem, né, todo esse cuidado e a gente espera que, principalmente nessa área, né, que é muito complexo fazer a prova, né? Ainda mais nesse caso, por exemplo. Tem muitos detalhes, ali tinha a mãe, tem o padrasto, né? Imagina um pai, o sentimento do pai de ter entregue, né, para a mãe a criança bem e não sabe o que aconteceu de fato, ninguém sabe o que aconteceu de fato O lá que a gente tem dentro. em mãos são laudos preliminares e, assim, eu não sei se alguém assistiu a entrevista naquele programa Na Lata com a Antônia Fontinelli, que ele foi entrevistado. Ele foi muito ponderado, ele foi muito sensato, ele estava muito centrado. Você via, assim, que não era um pai que estava querendo atirar para tudo quanto é lado, mas, assim, ele entregou o filho bem e, pelo laudo preliminar, as lesões internas da criança não condizem com um simples tombo de uma cama, né? Queda, né? Uma simples queda de uma cama. Lamentavelmente, e a gente tem visto um histórico no Brasil, aqueles que ganham repercussão na mídia. Isabela Nardoni, logo depois da Isabela em São Paulo, um outro menino também que estava tinha guarda compartilhada, o pai e a mãe, né? E no final das contas o menino faleceu e depois pediram exumação o pai pediu exumação do corpo da criança, tinham várias fraturas que estavam já calcificadas e assim, ou seja, já fora o que levou, fora a causa mortes da criança, ele já tinha outras lesões. Então, assim, aparece até a cena do pai na hora da exumação. Então, vem Isabela Nardoni, vem o caso desse menino, vem o caso do menino Bernardo, o caso da menina de, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano.
da menina que comentou que estava sendo abusada, a mãe, com ciúme, enterrou a menina. E fora os que a gente não sabe, né? Que não. Teve o de Brasília, né? Do preso na carroça, coitado. Lá. Sim, eu só falei por enquanto daqueles que infelizmente criaram estatísticas de morte, né? E, Morte. inclusive, o caso do pai do menino Henry, ele comenta que quando ele ia levar a criança algumas vezes para a mãe, ele via que o menino tinha um desconforto e ele não queria ir. Alguém acho que questionou ele por que ele não tomou nenhuma atitude. Eu não sou especialista, quem é a doutora Cris, na questão da nossa luta contra a lei da alienação parental. Mas ele comentou que o medo era que ele fizesse uma denúncia e saísse da delegacia nas costas dele com a acusação de denunciação caluniosa. Porque às vezes as pessoas acham que são só mães que são vítimas, mas tem pais zelosos também que acabam sendo vítimas desta lei que tem gente que acha que é um benefício, mas foi criado por um pedófilo americano, o Richard Gardner. Né? Então, a gente está vendo aí um pai com medo de que fosse entregue a guarda definitiva para a mãe, que ele perdesse contato. Não é que ele se omitiu, ele deixou de falar. Por quê? Eu não estou defendendo ele, mas assim, eu imagino o seguinte: não fui adiante porque eu poderia perder o contato com meu filho. Sim. Não podia imaginar que terminaria dessa forma, né? Exatamente. Então, assim, né, trazendo esse contexto também, todos esses casos aconteceram dentro do núcleo familiar, né? E normalmente, quando a gente fala, a gente não conhece muito bem o assunto, a gente não se debruça, a gente imagina que a maioria das violências acontece com o cara lá da rua, né? Acontece com o cara que está passando, e não, isso é a minoria dos casos. É muito bom a gente falar, né? Eu gosto de frisar isso, é sempre bom frisar, porque a maioria dos casos, né? Eu estava anotando aqui, 76% dos casos acontecem dentro do ambiente familiar. Tanto o abuso sexual em si, quanto a violência mesmo, igual a gente estava falando de vítimas, que aconteceram vítimas, morte, espancamento, enfim, de crianças, realmente aconteceram dentro do ambiente familiar. Então, é legal a gente frisar isso, e por isso que a importância, né, que a gente estava até conversando, até da escolha dos parceiros, às vezes do novo casamento, a mãe parar, o pai também, no caso, né, do Nardone, por exemplo, no caso foi o padrasto, né, a mãe, o pai, a madrasta também. Então, tomar muito cuidado no novo casamento, né? Quem você está trazendo para casa, os amigos que você está escolhendo para estar do lado do seu filho, porque também é os amigos, é o cara que você confia. Exatamente. Né? Infelizmente. Eu sempre falo nas minhas lives, eu sempre uso um termo, não é nem jurídico, mas eu falo sempre, o rodízio de padrastos e madrastas. E pelo que eu vi na entrevista do pai da criança lá do Rio, do Henry, havia pouco tempo de separação. E logo em seguida ela foi morar com esse vereador. Então, assim, gente, procura saber quem é a pessoa com quem você está se envolvendo, procura saber a família, sabe? E procura puxar uma linha para ver aonde começa tudo, quem ele é, como que era ele no casamento anterior, se houve um casamento anterior, porque tem alguma coisa que a gente pode evitar, mas lamentavelmente, hoje nós estamos vivendo um momento tão imediatista e tão egoísta que normal, eu não sou mãe, lamentavelmente eu não pude ser mãe, precisei tirar meu útero cedo por causa de um problema sério, mas pelo que eu tenho de exemplo na minha casa. Oi, Guimel, boa noite, é um amigo nosso, Max Guimel. Boa noite, boa noite. Lamentavelmente,
A gente sabe que a mãe de verdade, o pai de verdade, a gente tem aquela grande história de Salomão, né? Que as duas estavam brigando pela criança. Eu sou a mãe, eu sou a mãe. Salomão falou, não, peraí, vamos resolver esse negócio. Vamos cortar o meio. E o amor da mãe pela criança falou, mas ela falou, não, então não corta não, entrega para ela que é melhor. Né? Sim, é verdade. Ele tá falando da tela da câmera, né? Ah, eu tô com um É. problema na tela da minha câmera, Maximo. Tô com um problema, já limpei, eu vou ter que mandar olhar. Obrigada por ter lembrado. Então, assim, o amor que de mãe e pai, que sempre é incondicional, está ficando por último. Eles estão sendo imediatistas, né? Eles estão Sim, pensando nele, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz novamente. Mas espera aí, antes da felicidade, ele colocou uma criança no mundo, né? com certeza. Aqui o Instituto está cuidando de um caso assim, bem atípico, em que um casal tem toda a condição de cuidar de uma criança, estava cuidando a pedido da mãe biológica e a criança hoje está convivendo num ambiente em que a mãe é usuária, o companheiro atual é usuário, a gente não sabe ainda, não pode, a gente supõe que ele tenha envolvimento até com tráfico, mas assim, não é um ambiente para criança e, lamentavelmente, nem tudo é suficiente para poder essa criança estar num ambiente melhor. E a gente está vivendo, eu estou acompanhando de perto o sofrimento desse casal que tudo começou porque ela estava tomando conta da criança e a mãe começou a empregar a criança não querendo ter responsabilidade. O contato era de tal hora, pegar, a mãe sair do trabalho e pegar a criança. E a mãe começou a descuidar da criança, né? Poxa, achou um casal que tinha condição, que podia cuidar, e agora, lamentavelmente, assim, para resumir, a criança está virando moeda de troca. E aí, cadê o juiz? Cadê o promotor para poder virar e falar assim, aquilo que está no Estatuto da Criança e Adolescente tem que se decidir pelo bem-estar e pelo melhor para a criança. Hoje, se eu fosse juíza, eu não teria medo de canetar lá e falar, nossa, essa criança tem que ficar com esse casal. Mas o ECA diz o quê? Tem X questões para se conseguir adotar uma criança. Eu acho que deveria se desburocratizar essa situação. Porque, antes de mais nada, a cabeça de uma criança... Primeiro, eu estava num lugar onde eu tinha tudo, estava sendo bem cuidada, a minha mãe me arranca de lá, e olha como é que eu estou vivendo agora. Então, assim, é uma inversão de valor muito grande e, lamentavelmente, é uma moeda de troca para querer algum tipo de benefício, né? A gente está Sim. cuidando também de um caso em Belo Horizonte também, muito sério, e a nossa torcida é que tudo se resolva, mas foi assim, uma coisa muito, muito difícil de muita gente ver, mas o que eu agradeço a Deus é que eu não estou indo atrás de ninguém para poder pegar trabalho. As pessoas procuram a gente, ou porque viram um Instagram, ou porque viram alguma coisa, me chamam no direct, e assim, como é que você diz não? Você olha e fala assim, não, de alguma maneira a gente foi escolhido e não foi escolhido a dedo. Algum propósito tem, né? Igual, por exemplo, a parceria com vocês aí do Menina Se Liga. Você tem o seu projeto, mas é um suporte para a gente em São Paulo. Qualquer coisa que precisar, é para a doutora Pâmela que eu vou ligar. Doutora Pâmela, dá um suporte aí, ajuda a gente. Como essa semana a gente Com ganhou certeza. mais um criminalista para o nosso instituto em Belo Horizonte, entendeu? Então, assim,
é, 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 mão de obra humana não está faltando. Está faltando é quem vista a camisa e invista no instituto. Mas Deus proverá. Amém, com certeza. Eu acho que é o trabalho, né? O trabalho, eu acho que o trabalho em conjunto, o trabalho por uma causa, tem um objetivo, tem um porquê, Sim, tem um fundamento, entendeu? Eu acho que é o tempo, eu acredito muito, e a gente tem que falar, né? Eu acho que essa live, por exemplo, a gente conversar sobre o assunto, esclarecer, porque às vezes é muito juridiquês, né? Às vezes vem na mídia, às vezes as pessoas não entendem o que está isso, a acontecendo, gente tem que como que a falar a gente linguagem pode. do povo. Eu estou aqui, ó, Exatamente. eu acabei de tomar banho e já estou com... Aqui está um calor, está abafado, não tem noção. É. Você queria pontuar mais alguma coisa sobre o caso do Henry? Ou a gente vai continuar a observar o que tá... Ah, sim, outra coisa. Eu vi também que o promotor já tem fortes indícios para... já tem fortes... é, é, tem uma forte convicção para poder indiciar o padrasto. Eu vi hoje, o promotor. Eu vi alguns relatos, né, de violências, um depoimento, na verdade, De da babá anterior, de ex-namorada, namorada, uma coisa assim, não é? isso, da ex-namorada, da filha da ex-namorada, inclusive, que ele já tinha. Então, quer dizer, igual você falou, né, antes da gente tem que tomar muito cuidado com os parceiros, novos parceiros, namorados, enfim, quem você está colocando dentro da sua casa, com quem você vai morar, né? Porque E quando às você está vezes também sozinho, os amigos e as amigas que você leva para dentro de casa, porque você também tem o direito de fazer um happy hourzinho, uma coisa assim, na sua própria sim, casa, sim, mas ninguém tem uma sim. estrela na testa, neon, escrito assim: eu sou do bem, eu sou do mal, eu presto, eu não presto. É, esse caso ainda Lamentavelmente. não foi apurado. Oi? Exatamente, esse caso em específico não. Esse caso em específico não foi apurado a questão de. Realmente foi provavelmente violência aí, alguma. A gente vai descobrir, se Deus quiser, realmente que real que aconteceu, né? Mas a gente sabe que estatisticamente a maioria dos casos de violência contra os menores acontecem, né, pelo pai, pelo padrasto, ou a mãe, a madrasta, enfim, tios, tias, tipo, alguma coisa muito próxima, né? Então, realmente a gente precisa ter. Eu estou com um caso fora do estado de uma avó. Então, uma De avó. uma avó. Até corrói o nosso coração, né? Porque a gente não tem. Igual a gente sempre comenta entre a gente, né? O abusador, o pedófilo, aquele que vai violentar, enfim, aquele que, né, que vai agredir uma criança, vai agredir uma mulher, vai agredir, enfim, o cara de agressão, ele não tá escrito na testa dele, entendeu? Não tem nada falando isso, não tem um perfil que a gente possa falar. Pelo contrário, normalmente é um cara dócil, é um cara bom, é uma pessoa gentil, que não tem como você desconfiar, né? Você E não aquilo, desconfia, você tem que tomar cuidado. e aquilo que saiu, aquilo que foi ontem, aconteceu ontem, do cara, do psicólogo de Brasília, que foi preso na Paraíba, tá? Eu li tudo. Foi preso na Paraíba, já foi transferido. E olha só, é o que eu sempre falo: eles têm emprego, eles que eu quero. Eu não estou falando em gênero masculino e feminino, estou falando no ser humano, né? Eles têm emprego, geralmente é algo ligado à criança ou adolescente, em que a mãe e o pai têm a confiança. Esse psicólogo, por exemplo, tinha uma determinada parte da sessão que os pais ficavam juntos e a outra parte os pais se retiravam. E eu entrei no site Metrópole e tá aqui, são todos o pedófilo, ele é por natureza, ele tem a frieza porque ele é psicopata. Ele tem traços de psicopatia, porque ele não tem remorso.
Então, assim, eles não são desempregados. Aí eu até deixei a tela do meu computador aberta, olha só, mais sobre assuntos semelhantes. Polícia Civil do Distrito Federal prende homem por estupro de vulnerável contra jovem embriagada. Polícia prende músico foragido condenado por estupro. Músico, tem profissão. Ex-chefe de escoteiros é denunciado por estupro de vulnerável. Médico da rede pública é preso em Taguatinga por estupro de vulnerável. Então, assim, todos têm profissão. Mas uma coisa importante falar sobre estupro, né, de vulnerável, é que a maioria não é pedófilo. A maioria não tem essa. A maioria é uma pessoa que quis cometer aquele crime, independente de doença, né? Porque quando a gente fala que é pedófilo, a gente está ainda caracterizando uma doença, uma psicopatia, né? A maioria não é. Eu só quero te cortar só uma coisa. Eu vou discordar de você, porque até foi minha tese de conclusão de curso na época, e eu tive que mostrar que a psicologia defende a pedofilia como doença, e eu fui demonstrar que a pedofilia é um crime. Mesmo esse termo não sendo usado no meio jurídico. Eu costumo dizer que pedofilia é um combo aonde estão todos os crimes contra a dignidade da criança, do adolescente, em que uma pessoa que tem essa parafilia, o que é parafilia? É o desejo sexual atípico, né? Como a necrofilia, a zoofilia, o voyeurismo, o sadomasoquismo, e entre outras parafilias. Só que o pedófilo, ele, a partir do momento que ele consuma aquilo, ele não tem, ele até tem relação sexual com adulto, mas ele tem, desculpa o termo, a tara dele, ele só se satisfaz quando é o menor. Então não tem como dizer que é uma doença. Não, o que eu quero dizer é que a maioria, né, que é tipo 10% tem o diagnóstico de pedofilia, né, entre aspas, vamos dizer assim. Mas independente disso, todos são abusadores. Eu concordo aqui com a doutora Cristina. Todos são abusadores. Eles são abusadores. Tem uns que são abusadores esporádicos ou sabe? Mas mas o pedófilo em si, eles são o quê? Eles reincidem na mesma coisa, sabe? Então, assim, eu sou meio radical com isso, porque eu não concordo com a psicologia, tá? Não concordo com a castração química, porque ela reduz a possibilidade do pedófilo fazer alguma coisa, mas ele ainda tem dedo, ele tem língua, ele tem mão e tem objetos que ele pode usar. Porque a castração química, ele mexe com o quê? Com a libido e com a questão do órgão genital. Mas ele tem outras formas, entendeu? Então, assim, eu não concordo com essas coisas. Algumas pessoas me chamam de radical, mas quando você começa a se debruçar e ver, realmente é como se a psicologia quisesse juntar a pedofilia com o incesto, porque daqui uns dias estão querendo falar que é algo natural, e a gente sabe que não é, entre outras coisas que eles querem como se fosse a nova família moderna. Então, nisso aí eu sou um pouco radical. Não discordo de você, entendeu? A doutora Cristina está falando alguma coisa. O problema... Não são pedófilos. A doutora Cristina concordou, são abusadores. Eu não concordo. Essas medidas de segurança é que me revoltam. Quem dera eu tivesse condição de ter o poder de ter uma cadeia só para abusadores, para pedófilos, para eles ficarem lá sem direito à visitação, a nada. A gente não tem prisão perpétua, mas como se fosse uma prisão perpétua. Sabe? Precisa alterar, né? A gente tá...
Sim, a gente está alterando aos poucos, né, a nossa legislação penal e a gente precisa muito, né? Tem algumas coisas assim que é necessidade da sociedade. E eu Nós temos espero um em Código breve. Penal de 1940, gente. Os crimes evoluíram. Então está na hora de uma revisão, assim, pegar esse Código Penal, jogar fora e fazer um outro. Eu sou, assim, é minha humilde opinião. Estou falando que todo mundo sabe. A maioria dos advogados de defesa usa tese de pedofilia. Não, doutora, comigo um advogado desse vai ter uma briga muito feia, porque eu vou chegar para ele com a faca no dente. Eu não concordo, doutora Cris. Doutora Cris já me conhece mais ou Não, menos e sabe que sim, eles, lógico que eles vão tentar laudos, tá lá falar, na, né? Sim, sabe, tá lá na, de, eu esqueci como é que é a sigla, se não me engano, ABC? até o número 10, a doutora é capaz de falar ali depois, daqui a pouco. Mas, assim, a gente está vivendo num mundo em que, precisamos de faca no dente. Obrigada, Cíntia, que você concorda comigo. Sangue no olho, faca no dente, Sim, sabe? sim. Porque a gente não E tem não, prisão perpétua, a gente não tem. sim, A gente vê aí casos igual o pai daquele menino, gente. O menino ficou lá gradeado, meu pai saiu pela porta da frente da delegacia. Eu fiquei besta com a inércia do Ministério Público em não lutar para manter, sabe, para lutar pela manutenção da prisão do cara. Eu fiquei assim, que isso, gente? Não é nem só a mudança, Cíntia. Eu acho que um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal é o único jeito. Assim, outros códigos já foram mudados, né? 2015 foi o Código de Processo Penal, 2002 foi o Código Civil. Já passou da hora, gente. Eu não sei se você é o direito concorda do comigo, mas trabalho. eu acho que já passou da hora. Sim, acho que várias relações foram alterando, né? O Código, igual você falou, em 2002 foi o Código Civil, teve 2017 o Direito 2015 do foi o Código de Trabalho, Processo né? Penal. Perdão, 2015 foi o Código de Processo Civil. O de Civil e depois o Direito do Trabalho em 2017. Então, assim, teve diversos, e a gente está passando por diversos, eu acho que está na hora, sim, da gente fazer essas alterações. A gente está colocando inclusões de algumas leis, né? Tirando algumas, teve algumas alterações no Código Penal. Né, você é mais especialista aí nessa direito penal que eu, Eu vou aprender, mas eu costumo dizer o seguinte, eu vou aprender até o dia que Jesus me chamar, ou então até a volta de Jesus. Eu vou aprender todo dia. Quem sou eu para. sim, Quem dera se eu pudesse deter todo o conhecimento. Não, não é por aí. Mas, assim, a gente se debruça todo dia porque a gente ama o que a gente faz, sabe? com E, e, certeza. e Mas, assim, vamos. não existe remuneração, não existe nada, é porque a gente faz por amor mesmo. Com certeza. Só voltando, né, para essa questão do psicólogo que foi ontem, né, para a gente debruçar um pouco nesse Foi caso ontem. também, que foi ontem, né, aconteceu, a felicidade foi a prisão, né, dele responder por isso, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas também é um caso que, né, que chama atenção, porque, pô, você fala, meu, um psicólogo, né, tava ali em contato com a vítima, pô, uma vítima que Exatamente. já estava fragilizada, né, porque você procura um psicólogo normalmente nessa idade, né, vulnerável, vamos dizer assim, já tem, apresenta algum traço, já tem algum problema, enfim, ou mesmo por orientação, né, de tratamento, e aquela pessoa, ela utiliza da fragilidade da pessoa para ela cometer esse crime. Sim. Então, né, e é uma profissão, assim, que eu admiro, que eu gosto, mas você fala, meu, como assim? E aí? E as mães, né? Porque quantos pais e quantas mães não ficam preocupados agora
né, com o outro, com o psicólogo que atende seu filho, né? Como se fosse igual a gente fala de juiz, de pastor, de padre, enfim. Você fica preocupado. E aí, o que eu faço agora, né? Porque é uma profissão que ela dá uma segurança, ela transmite uma possibilidade de encontro ali, né? Com o menor. E aí? E esses pais? E agora? E E essa o problema criança? maior também, o psicólogo ele está ligado com o nosso trabalho, né? Sim, a Ele gente não gosta. precisa. A gente faz a triagem na parte jurídica e chama quem? Nosso apoio, que é o psicólogo ou a psicóloga. E aí, Sim, trabalho meu Deus junto, do né? céu, faz parte da Trabalha, equipe. trabalha junto. É necessário, né? O psicólogo ele é necessário, é igual o médico, um advogado, assim como o direito, né? O advogado é essencial para a justiça, o psicólogo a gente necessita, até para laudo, por exemplo, até em caso de abuso mesmo. A Sim, criança, né, antes dela ser, ela precisa passar por um psicólogo para realmente verificar, testar, porque às vezes acontecem, né, algumas situações, mas a criança precisa ser ouvida por um psicólogo, ou seja, não só por um psicólogo, mas uma equipe, né, total, multidisciplinar, incluindo um psicólogo. Então, é muito complicado, total confiança, você tem confiança da família envolvida, você tem confiança da sociedade, né, que é crucial, não é uma profissão, não é qualquer, nenhuma profissão é e qualquer, né, coloca em mas essa, xeque os profissionais sérios, né? sim, exatamente. Tipo assim, por causa de uma maçã podre num cesto, o restante fica criminalizado sem querer. A gente não está criminalizando. Mas assim, nem Jamais. generalizando, mas lamentavelmente por causa de muitos pagam pato, porque aí começa a gerar o quê? O medo de deixar a criança na mão desse profissional. Sim. Como foi o caso da Joana Maranhão, né, que por tanto tempo foi abusada pelo próprio técnico e ela só verbalizou depois que ela atingiu a maioridade. E assim, gente, eu já escutei relatos de pessoas falando que babás abusaram. É, olha, você tem que ter muito estômago e ter muito amor pelo que você faz, porque o caso que a gente está pegou agora de fora do estado, é, vai envolver, inclusive, Polícia Federal e talvez até Interpol, porque a pessoa se evadiu do país. Ah, é muito sério e sempre demonstra essa relação de confiança, né? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma ligação, a gente tem que fazer o quê? Os meus contatos, a maioria, delegado, advogados, psicólogos, delegado da Polícia Federal, Polícia Civil, a gente tem que fazer o quê? É a verdadeira rede de proteção. Porque, nesse Sim, caso dessa pessoa que foi para outro país, em plena pandemia, conseguiu ir para outro país, você vê o quê? Não foi só o estupro. Houveram outros crimes correlatos dentro da mesma casa, com a mesma família. Então, assim, você começa a pensar, delegacia disso, delegacia daquilo, Polícia Federal, contato com a Interpol, tem que descobrir se o nosso país tem acordo com esse outro país, se os crimes cometidos aqui também são crimes lá, se ele pode pagar a pena lá, se ele pode cumprir a pena lá, se pode haver extradição. Então, assim, você precisa, pelo menos, acalmar as pessoas e falar assim, tudo que tiver no nosso alcance, a gente vai tentar lutar. Mas, assim, é difícil, porque, é como eu falei, a gente não pode divulgar, porque se a gente divulgasse, seria mais fácil até para conseguir pegar abusadores, pedófilos e outras coisas. Só que, lamentavelmente, é aquilo que eu falei, é um trabalho solitário e silencioso,
e de extremo sigilo, né? O que a gente pode E citar até aqui, proteção, né? o que a gente cita aqui, o nome do menino, porque o menino faleceu e tá aí na mídia. Mas o que a gente tem como trabalho nosso, a gente não pode falar. Sim. Ajudaria? Até Ajudaria por sim. proteção. Sim. Ajudaria Até por sim, mas, proteção, né? né? Ajudaria muito, mas, lamentavelmente, a gente sabe que a gente tem que preservar o anonimato e a integridade, principalmente do menor, né? E Com certeza. eu tenho, antes que eu esqueça, eu tenho que te agradecer, porque você se prontificou a fazer parte da nossa rede de apoio em São Paulo. A gente tem você em São Paulo, a gente tem a dona Nadir Xavier de São Paulo, a gente tem a Priscila do Rio Grande do Norte, a gente tem o criminalista doutor Jorge Patrício de BH, nós temos aqui em Vitória, delegado Piquet, um agente da Polícia Federal, Gilvanda Federal, que hoje está como vereador. Nós temos o delegado Pasolini, que nos ajuda, que hoje é prefeito de Vitória. Nós temos Sônia Regina de Minas, Bárbara também é de São Paulo, a Juliana do Não Conte para o Seu Pai, ela vai estar numa live com a gente. Nós temos o Instituto Thalita Cume, do Pastor Agno, nós temos o Instituto, nós apoiamos e temos o apoio do Instituto Adotar de Belo Horizonte, da pastora Mônica, nós temos a Ellen, no Rio Grande do Sul, doutor Lívio, no Rio de Janeiro, doutora Cristina Longo, no Pará, nós estamos fazendo uma parceria agora de um determinado sistema que a gente vai apresentar numa live também com o Felipe aqui de Vitória. Então, assim, a Comissão da Infância e Juventude da OAB do Espírito Santo, da qual eu sou membro, e eu agradeço a todos da comissão em nome da presidente, doutora Vanessa Brasil. Tem o Marcel Carone, que se tornou um grande amigo também, que é dono da Rede TV aqui do Espírito Santo. A Suzana Werner, que é madrinha do Instituto. Cristina Mel, que é cantora cristã. Luísa Brunet. O Projeto Ebenezer, que também é daqui de Vila Velha. Em breve a gente vai falar também sobre ele, que é de um casal amigo nosso também. Então, assim, o pessoal do Ministério dos Direitos Humanos, a doutora Aline, a Emily, a Isa, a Maiara, ou Maiana, eu escrevi aqui, nem estou sabendo. Doutora Petrúcia Mello, que está sempre em contato com a gente, a própria ministra Damares também, que tem feito, independente de bandeira partidária, ela está fazendo o papel dela como titular do Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, aqui a gente recebe criança que o pai votou na direita, recebe criança que a família de esquerda. Aqui não tem bandeira de partido, aqui não tem ideologia aqui são pessoas que a gente cuida. E se o fulano de tal, do partido tal, vai ajudar com valor X, eu só quero saber se o valor vem de procedência legal. Vem, a gente aceita. Da porta para fora, pode ser o partido que for. Daqui para dentro, são seres humanos que querem ajudar. Sabe? Eu fiz questão de citar, por quê? Porque são protetores que não podem ficar anônimos. E isso também para incentivar outras pessoas também a nos ajudarem. Esses aqui não estão ajudando com dinheiro, mas eles estão sendo apoio. Doutora Nicole, delegada em Minas Gerais, Vespasiano também, sempre fala, Raquel, a hora que você precisar, estou à disposição. Então, assim, a DPCA daqui de Vitória, a gente não pode reclamar. O que a gente precisa é de pessoas que, quando vejam algum tipo de abuso, denunciem. A gente precisa falar sobre isso. Sim. As pessoas têm medo de denunciar, e a denúncia é anônima. É só ela fazer uma denúncia bem assim, é na casa tal, com as pessoas tais, na rua tal, na cidade tal, um ponto de referência, e ela se mantém anônima. O abusador, o pedófilo, ele não vai perseguir,
E assim, no nosso Instagram, é só chamar no direct que a gente disponibiliza até o WhatsApp para denúncia, disponibiliza os e-mails. A gente tem tentado dar o maior suporte possível para isso, porque as denúncias são importantes. E quando a gente tem reuniões, esses dias eu tive uma reunião com o pessoal da delegacia, eles pedem que a denúncia seja minuciosa, para poder não ficar andando em círculo ou então enxugando gelo. Por quê? Denúncia onde? De quem? Ah, tem uma criança gritando, mas aonde que essa criança está gritando, gente? Então, quanto mais direcionado for a denúncia, melhor é. E o anonimato vai ser mantido, não vai haver Reservado. problema. A gente tem que derrubar essa cultura do medo, essa cultura da omissão, porque omissão também é crime. Sim. Sim. E é importante agir em rede, né? E como tá na nossa Constituição, né, lá no 227, fala que a responsabilidade é de todos, sociedade, Estado, eu, Família. você, o amigo, a família, enfim, todo mundo tem responsabilidade com as crianças, os nossos adolescentes. Às vezes a gente negligencia muito, né? Ah, adolescente, criança, normal, né? Até bebê, a primeira infância, né? Até 6 anos ali, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas o fato é que as violências, principalmente crimes sexuais ali, de abuso sexual, acontece muito, vou falar aqui estatisticamente, dos meninos é da faixa dos 3 aos 13. Então, quer dizer, é uma longa escala a maioria dos crimes, né? Aí, de 6 a 7, de 6 a 8 anos é a maioria. Das meninas, também tem um abuso, né, dessa faixa etária, mas o pico acontece dos 11 aos 17 anos, com uma faixa etária maior dos 13. Às vezes a gente negligencia isso também. Às vezes a gente acha, já sabe falar, já sabe... e fica impune, né? Porque, já é maior, né? Já entende o que está fazendo. Não, gente, é uma criança. Continua sendo criança. 13 anos continua sendo criança. Para mim, continua sendo objeto da nossa proteção até os 17 anos e 11 meses. A Cíntia está falando assim, a Cíntia está falando aqui, para perder o medo, precisamos de apoio, porque a represália após a denúncia é cruel e protegida por lei. Mas se a denúncia for anônima e ela for bem feita, a pessoa não vai ser denunciada. O abusador não vai ficar sabendo quem foi. É só saber fazer a denúncia, gente. Teve uma criança em São Paulo, 6 horas da manhã, conseguiram tirar a criança toda amarrada, por quê? Por uma denúncia anônima. E a pessoa que denunciou não sofreu represália. Tem que ter, sim, uma campanha maciça em cima. Por quê? Aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, no artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Então, omissão é crime. Eu não consigo conceber uma pessoa escutar uma criança gritando. Eu não tenho como conceber uma criança gritando, entendeu? E não conseguir procurar saber o que está acontecendo. Qualquer barulho no meu prédio aqui, seja barulho diferente de adulto ou de criança, eu pego o interfone e ligo lá para a portaria e falo assim, tem um negócio estranho aqui no prédio. Tem alguma festa, alguma coisa aqui? Porque tem um barulho diferente. Se vocês não olharem, eu vou chamar a polícia. Eu já falo assim. Aí o porteiro fala, vou procurar ver e tal. Não sei. Aí, não, doutor, é isso. Mas eu prefiro pecar pelo excesso e pelo zelo, o excesso de zelo, do que pela minha omissão. Sabe?
E todas as vezes que eu fiz denúncia pelo WhatsApp do Ministério dos Direitos Humanos, a primeira coisa que eles perguntam, você quer se manter anônimo ou não? Todas as informações aqui nós vamos checar. A Cíntia está falando sobre alienação, e eu falei que eu falei para a Cíntia, falei no começo para você, né, doutora Pamela, que não é muito a minha área, a questão da alienação Ela está parental. falando, na verdade, que atos libidinosos não tem como fazer anônimo. Sim, a gente tem muita brecha. Ou quando é pai e mãe. Oi? Ou quando é pai e mãe. O comentário dela é esse. É porque que não há como fazer canhotos, anônimo. Não tem. Mas aquele negócio, nós já temos o Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Civil. Não tem motivo nem necessidade para essa anomalia dessa, como se diz, dessa lei da alienação parental continuar a existir. Estava na mão da senadora Leila e ela não revogou a lei, ela foi a relatora. Eu ganhei até. Eu nunca joguei vôlei na minha vida, mas eu ganhei um bloco dela no Instagram. Porque eu falei para ela: você, como jogadora de vôlei, é uma péssima senadora. Você tinha tudo para sair com o primeiro mandato, assim, estourando, já jogando por terra essa lei maligna. E ela foi lá e me deu um bloco. Eu falei: nossa, eu nunca joguei vôlei na minha vida, mas eu já ganhei um bloco. Que ela me bloqueou. E acho que não só a mim, mas acho que a muitas pessoas, porque eu não estou muito feliz, não. Aí tá perguntando, cadê a senadora Leila? Deve estar jogando vôlei no feriado. Péssima senadora, né, doutora Cristina? Foi uma péssima... A gente está falando sobre isso mesmo, sobre a questão da necessidade da revogação da lei. Sim. Essa questão da pandemia está me impedindo. Eu estou tentando contato com 2 deputadas aqui, federais, para ver o que a gente pode fazer para ajudar nessa questão da lei da alienação parental. Sabe? Elas me deram graças a Deus. Oi? A gente tem que se mover, eu acho que em corrente mesmo, né? Junto por... Então, assim, acho que vai ser pressão popular, sabe? Eu tenho abertura com elas, eu já sentei, já conversei, sabe? E eu vou tentar semana que vem, nem que seja por vídeo chamada, a gente dá prosseguimento a isso, porque é muito importante. A gente precisa fazer alguma coisa. Já que essa abençoada dessa senadora fez o que fez, a gente tem outros bons, alguns no meio da podridão ali, e tem alguns que a gente pode pensar e falar assim, não, realmente querem alguma coisa. E a gente tem uma coisa a nosso favor. O ano que vem é ano de reeleição. Então, a gente tem que usar isso em favor da gente, em favor das crianças, em favor daquilo que é benéfico para o nosso trabalho. Lamentavelmente, é o que a gente tem que fazer. É usar isso em favor. E até para a sociedade, né? Porque o que a gente faz é para a sociedade. É o futuro. Eles são o futuro. Então, vamos usar em favor deles, né? A gente tem que proteger eles, tem esse dever, o governo, o Estado tem esse dever de proteção da criança e do adolescente. Então, vamos lutar por isso, né? Porque, na verdade, a Cíntia está falando aqui da questão da mordaça das mães, mas não é só das mães, Cíntia, tem muito pai do bem também que sofre essa questão. Porque não são só... Porque às vezes as pessoas generalizam dizendo que são só as mães, mas não são só as mães que sofrem. A sua maioria, sim, mas tem pais também. Existem pais. Como existe o abusador, existe abusadora. Existe pedófilo homem e mulher, gente. Existe, sabe? As pessoas têm que se conscientizar que só massacrar o homem é ele não existe. Eu estou falando porque casos chegam até a gente aqui. 20% são mulheres, 80% são homens, né?
Assim, Mas é uma grande parcela, 20% é uma grande coisa. sim, com certeza. E eu vou te falar uma coisa. E eu não me prendo tanto à estatística por um motivo. Porque não são dados tão corretos, porque tem muita coisa que não é verbalizada, muita coisa que não é denunciada. Então, assim, A quando eu venho para maioria. uma live, eu gosto mesmo é de falar, como você falou, não juridiquês, não ficar, sabe? Gostei porque você me ajudou e complementou, foi ótimo. Que você tirou de mim a responsabilidade de ter que procurar, olhar. Por quê? Porque a gente sabe que eles não são fiéis, os dados não são fiéis. Por quê? Não é Sim, que os órgãos estão errando no cadastro sim. dos casos, é porque a falta de verbalização, Na né? verdade, a maioria não é, né, denunciado. São poucos que são denunciados, né? É muito pouco. A gente tem a estatística daquilo que é falado, daquilo que é denunciado, mas a gente sabe que a esmagadora maioria não é nem denunciado, ninguém sabe o que aconteceu. A maioria não fala, são crimes que, infelizmente, a vítima se cala, ou por medo, ou por até sentimento com o abusador, ou Cria um com vínculo com o aquele. abusador, isso é explicado na psicologia. Cria um vínculo com o abusador. Eu já vi casos de que a pessoa, no final das contas, casa com o abusador. Eu Sim, já vi casos de mulheres que, depois de estuprada, casam, se apaixonam, mandam cartas para presídio para o abusador, gente. Por quê? Porque elas são más? Não, porque criam um vínculo maligno. Não, elas não têm culpa. É falta de uma condição de saber que o Estado tem o dever de oferecer apoio psicológico. E, às vezes, uma pessoa que é abusada na infância, esse tratamento, esse acompanhamento com o psicólogo tem que ir a vida inteira. Eu tenho até um artigo sobre vitimologia que fala sobre cada fase, o que vai acontecendo ao longo da vida da pessoa que foi abusada, sabe? Então, assim, por isso que existem, por isso que a gente fez questão de ir além de muitos outros movimentos e criar um instituto como pessoa jurídica para poder dar o suporte que muitas vezes é falho, sabe? E assim, o abraço de fisioterapeutas, de dentistas, de pessoas de várias áreas. Uma amiga minha, eu falei assim, mas dentista, ela falou assim, Raquel, cuidar de um dente de uma criança da boca, fazer uma higiene bucal numa criança que foi abusada, isso melhora a autoestima da criança. Eu falei, olha, garrei ela aqui, você já é nossa, você não é demais, sabe aquela coisa? Então, assim, todo mundo pensando junto. Eu não quero o seu protagonismo, você não quer o meu. O que a gente pensa é o quê? No bem-estar da criança e do adolescente. E do adulto, que ainda tem o direito, dentro da lei de Joana Maranhão, de ver o seu abusador, o seu algoz, ser penalizado. Então, o que a gente. Eu não dou muita confiança, para quem quer protagonismo. A gente não quer, sabe? A gente não quer. Nosso negócio é trabalhar. sim, Igual, por sim. exemplo, tem hora que eu falo assim: como que vocês me acharam? Como é que vocês sabem? Ah, eu vi, alguém falou, não sei o quê. Gente de Portugal e uma da Suíça, com família aqui, me pedindo ajuda. Então, assim, eu agradeço a Deus de uma certa forma, o Instituto está sendo uma referência, mas eu preciso da doutora Cristina, o Instituto precisa da doutora Cristina, precisa de você, precisa da Juliana, também da Bárbara, desse pessoal que eu citei, e se teve algum que eu não citei, me perdoe. Porque, assim, o tempo às vezes é curto, mas a gente é a verdadeira rede de proteção dessas crianças. Porque nós somos a última barreira
entre o pedófilo, entre o abusador e a criança. Se o Estado está falhando de alguma forma, nós somos a última barreira. Alguém fala assim comigo, Raquel, mas você não para com esse telefone. Eu falei, como que eu vou deixar de conversar com a mãe que está me pedindo socorro aqui agora? Como? Então não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Alguém falou assim, não, você vai pirar essa cabeça. Eu falei assim, não, não preocupa não, porque eu já nasci pirada. Aí não tem problema, eu já nasci, sabe? Eu já sou um milagre ter 50 anos, graças a Deus, eu sou um milagre de Deus. O meu nascimento foi um milagre. Então, assim, tudo é lucro. Ter condição. Eu acho que você tem a mesma sensação. Doutora Cris também deve ter. Quando você consegue dar pelo menos 50% da resposta que a pessoa está precisando, da solução que a pessoa está precisando. Você fala assim, cara, não tem um centavo na minha conta. Mas olha, hoje a colheita foi boa porque eu consegui ajudar. Eu consegui direcionar para tal pessoa, para tal profissional, isso porque eu não faço tudo. Você não faz tudo. Não. E você, minha filha, você pode ficar com seu menina se liga, menina se liga. Se liga, mas você já é da infância protegida, não quer nem saber, entendeu? Com certeza. A gente não menina se liga é uma parcela, né? Oi? O Menina se liga é uma parcela também, uma resposta aí de toda essa situação. Quando nós estamos criando, a gente vai soltar um site muito legal, assim, muito bem estruturado, vocês todos vão estar lá. O link de vocês vai estar, sabe? Lá São Paulo, peraí, eu vou ligar, já vou entrar direto no WhatsApp dali, já vou entrar. Por quê? Porque a gente não quer centralizar isso na gente. A gente quer que pelo menos uma rede de apoio, em pelo menos na capital de cada um estado do país, a gente quer pelo menos ter alguém para ajudar. Eu costumo falar assim, quem dera que eu ganhasse na Mega Sena, porque eu ia ter condição de ir para qualquer lugar que alguém me chamasse. Show. Não, é o meu desejo juntos do meu coração, sinceramente. Mas juntos vamos conseguir, a gente vai conseguir. Deus entregou pra gente, né? A gente já está conseguindo, sabe? A gente já está conseguindo, graças a Deus. Doutora Cris não se manifesta muito não, mas eu não tem jeito não, eu puxo ela pela corda ali também, se precisar, sabe? E assim, talvez a gente não tenha falado tanto de crime hoje, até porque pelo fato de ser uma sexta-feira, muitas pessoas hoje estão um pouco mais reclusas por ser sexta-feira da paixão e tudo, mas a live vai estar salva. E assim, esse bate-papo nosso também é importante para eles entenderem que o Infância Protegida, ele não é exclusivo, ele tem suporte em outros lugares, eles têm parceiros, ele tem braços de apoio e voluntários. E outra coisa, o mais bonito de tudo isso, é incrível, 99% antes de se comprometer com o Instituto, em compromisso com Deus. Amém. Acho que é a base, né? Acho que é a base do amor. Assim, não tem o que mais tem me surpreendido, igual quando eu conversei com o criminalista de Belo Horizonte, ele falou assim, olha, eu estou me arrepiando dos pés à cabeça. Você não está entendendo a resposta de oração que eu estou recebendo com o seu telefonema. E eu falei assim, se arrepia daí que eu arrepio de cá. Porque assim, você ora de madrugada e você fala assim, Senhor, o que vai acontecer quando eu acordar? Você ora, depois dorme, o que vai acontecer? Quais serão as surpresas? Aí você acha que vai ser uma doação gigante na conta, não tem nada na conta. Não tem uma camiseta vendida. A rifa, aquela ação entre amigos, está estagnada. Sabe? Mas, infelizmente, se fosse para ajudar SOS, desencrave a unha de um cachorro, de repente estava chovendo de ajuda. Essa semana eu vou te enviar a caneca e a camisa, tá? Não esqueci. Imagina, fica em paz. A gente vai. Próxima live, eu vou estar com a minha caneca aqui.
E a gente vai fazer um brinde virtual com as canecas, pode deixar. Sim. Então, assim, eu peço às pessoas, por favor, ajuda, porque às vezes eu tô no gol, às vezes eu sou técnica, às vezes eu estou na defesa, às vezes eu estou no ataque, às vezes eu estou no meio de campo, às vezes eu sou bandeirinha, assim, e eu nem de futebol eu entendo. Eu não sei a hora que é pênalti, eu não sei a hora que é falta, eu não sei a hora que é escanteio. Minha mãe, e quem entende de futebol, assiste jogo comigo, fala assim, o que é aquilo ali agora? É o que foi impedimento? O que foi? É pênalti? O que é? Porque eu não sei mesmo. E eu, de uma coisa que eu não conheço, eu estou jogando em todas as posições, tem hora. E a gente tem uma diretoria. Mas, infelizmente, querendo ou não, o peso maior ficou em cima de quem foi eleito presidente. Sabe? Mas, senhora... Mas eu não estou reclamando. Porque eu sou só uma peça. E se eu falhar, o Instituto vai continuar, Deus vai substituir a peça e vai colocar outra no lugar. Então, eu peço sempre, só me deixe estar no centro da tua vontade, meu Deus. É a única coisa que eu peço. E quando você pensa Amém. que não, igual, por exemplo, o projeto Ebenezer foi uma surpresa para mim, a pessoa que está à frente, o casal que está à frente, principalmente a esposa, extremamente criativa, eu sei que vai somar muito com a gente, sabe? E eu não sei se ela vai aceitar fazer uma live um dia comigo, não sei, mas assim, tem muita coisa boa. Ah, mas vocês estão recebendo... A gente não recebe ainda dinheiro nenhum do governo. Aquilo que eu já falei para você, foi uma lei feita de trás para frente. Né? Sim. A gente até não quer aqui, não é a intenção da live, mas a lei foi feita de trás para frente, porque como que você começa a trabalhar numa instituição sem fim lucrativo se você não tem o suporte que a lei garante a você, só que depois de 2 anos de funcionamento? Nós ganhamos um terreno, uma sede, a prefeitura indeferiu a sede. Nós estamos tendo dificuldade. Nós fizemos os cálculos. Se 50 pessoas doarem R$20, vê se meu cálculo está bom. Se 50 pessoas doarem R$20, a gente consegue pagar um aluguel de R$1.000 de uma sala que está toda montada e a proprietária da sala, não é isso mesmo? A gente não consegue 50 pessoas para doar todo mês R$20. Eles não querem, eles não ligam. Passa batido. E assim, a sala está toda mobiliada. Depois eu vou te mandar as imagens. Eu quero ver. Oi? E eu tô assumindo publicamente também. Eu quero ver, eu tô assumindo publicamente. Pode colocar meu nome. Eu quero contribuir aí. E assim, eu já entrei dentro da sala, eu me ajoelhei no meio da sala, falei assim, meu Deus, dá essa sala pra gente. E assim, já bati na porta da iniciativa privada, de grandes empresários, a gente ouve um não enorme. Aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Igual eu vi esses dias uma live, Abraço Marajó, e antes da live começar, a doutora Cristina deve conhecer. A doutora Eliana Passarelli pegou o microfone e falou bem assim, nós estamos num momento de crise, tal, mas o dinheiro para cervejinha, para o churrasco, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, algo que é supérfluo, que você pode passar sem ele, você poderia fazer essa doação. E as pessoas não pensam assim. Hoje é sexta-feira. Se não fosse sexta-feira da paixão, com certeza a turminha de passar o bonezinho no final da noite, 300, R$400, porque é assim quando a turma senta para beber. Poxa, gente, dá uma tristeza você ver e falar assim, eu vou ao supermercado, tem dia que eu observo o carrinho de supermercado das pessoas, os fardinhos de cerveja, vinho, não sei o que, eu falo assim, meu Deus, por que a pessoa dessa vai dar tira um fardo desse, doa para o instituto, sabe? Eu estou quase fazendo isso com as pessoas no supermercado. Eu sei que está todo mundo em crise, mas olha só, R$20, 50 pessoas se doassem, e a proprietária da sala já tirou R$1.000 do aluguel
e falou, olha, esses R$ 1.000 é contando com o condomínio. E a sala está toda montada, está toda reformada. É só você entrar e a equipe trabalhar. Nós já ganhamos mesinha, um punhado de coisa para o ambiente, para a sala de depoimento sem dor, para a criança se ficar à vontade. Já ganhamos jogos educativos, kits de lápis e papel para poder desenharem, que pode ser que desenhem. A denúncia da criança vem através de um desenho. Então, assim, é muito difícil. Tem dia que eu falo assim, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Aí o pessoal fala, não, Raquel, quanto mais difícil, maior vai ser o sabor da vitória. Com certeza. Eu espero, porque eu vou te falar uma coisa. Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, será que está tudo certo mesmo? Aí você pede a Deus para tirar a dúvida do meio, porque a gente fica meio... Senão, a gente não pode claudicar na fé, a gente não pode fazer igual Pedro, né? Que desviou o olhar e quase que se afogou. Mas assim, não vou chamar a doutora não, Pamela, foi boa essa live por um dos motivos. Para que em público eu pudesse dar as boas-vindas a você pelo suporte, pela ajuda, que eu sei que vai ser gigante, sabe? Eu sei que você, na hora que você pode estar em reunião, em audiência, mas você vai ver meu recado e você vai, quando eu falar, me retorna urgente, eu sei que você vai me retornar. Você sabe, se tem criança em jogo, eu vou retornar urgente para a Raquel. E Com certeza. a mesma coisa você pode fazer comigo também, sabe? Com Então, certeza. eu vou fazer Terminando essa live. pandemia, Hã? terminando essa pandemia, tem alguns locais, né, para ir, né? A gente sempre coloca no papel. E eu acho que um dos locais aí é o Espírito Santo, né, para a gente estar aí Menina, você vai. Não, pessoalmente, não, e conhecer. outra coisa, já existe um lugar para a gente fazer uma reunião, tá? Tipo, Sim. apresentando. Já tem um lugar. Já tem uma. Amém. Vai Eu e a acontecer. pessoa, a gente já está começando a bolar um lugar, sabe? E eu creio que vai ser uma apresentação assim, não pirotécnica, mas vai ser simples, mas vai ter conteúdo e vai ser aquilo que é o que é importante, a gente mostrar serviço. Porque muita parafernália é para poder distrair as pessoas quando o trabalho não tem conteúdo, quando o trabalho não é sério. Então, vai ser coisa simples, mas eu quero o máximo de pessoas que estão conosco em todas as regiões, que eles estejam presentes nessa noite. Que eu acho que vai Vai ser ser um muito dia, legal. na verdade, eu acredito que vai ser um dia intenso de atividade, sabe? Show. E hoje eu escutei uma coisa, é o seguinte, antes de eu sonhar qualquer coisa, eu escutei isso, filha, antes de você sonhar qualquer coisa, foi numa desses negócios que você vai passando no Instagram, antes de você sonhar com qualquer coisa, Deus já tinha sonhado isso com você. Então, eu não vejo Amém. nada como por acaso. Amém. Igual uma das pessoas que está se aproximando da gente, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Com certeza. sabe? É uma data de reflexão para muita gente? Mas eu costumo dizer o seguinte, é momento da gente devolver a Deus o que Ele deu de mais precioso para a gente. Foi o Filho dele, através da morte de cruz, que foi através da morte de cruz dele que nós temos salvação. Então, Jesus já fez tudo por nós. Então, o nosso trabalho é uma das formas de devolver para Deus a graça imerecida que Ele nos deu, que é a questão da salvação. E domingo é só uma forma de lembrar. Que a morte não parou, né? A morte Oi? não parou. Que a Não, morte não parou sim, ele. e uma forma de lembrar. Eu até falei com uma pessoa hoje, nossa, eles deveriam lançar o filme dos 3 dias que Jesus esteve
supostamente no túmulo, que a gente sabe que não estava lá. Então, assim, aí você fica com aquela cabeça, né? Porque tem aquela música que eles tomam a chave das mãos do diabo e tal, tal. Do Aí você fica diabo. assim, Sim. meu Deus, que vontade de lançar um filme assim também, para que todos vissem o que a gente sabe. Mas que a gente sabe que, na verdade, a celebração da Páscoa judaica é a libertação do povo das mãos de Faraó. Então, Sim. vamos fazer uma analogia no sentido de que domingo nós possamos celebrar a quantidade, não vamos falar em quantidade, mas quantas crianças a gente pode conseguir libertar ou impedir que elas venham a ser abusadas psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Então, assim, uma Sim. analogia de uma libertação. Não sei se você está conseguindo me entender. Estou. Eu Sabe? tenho uma frase, inclusive, sobre essa parte de libertação, né? Fica aqui no meu post-it, no meu computador, que é: precisamos ser livres para libertar escravos. E, desde quando eu escutei essa frase, fica ali para eu ver ele todo dia, pensando exatamente nas crianças e nos adolescentes. Cada que eu e você, né, que nós sociedade, nós pessoas, nós sejamos livres ao ponto de termos o poder de libertar as pessoas, libertar de Sim. sentimentos, libertar das situações, que a gente possa ser esse instrumento. E eu acredito nisso, né? Que a gente é um ser único, nós somos integrais. Então, com a nossa profissão, a gente pode auxiliar pessoas para serem livres também. Com o nosso dinheiro, financeiramente, a gente consegue ajudar pessoas, seja um empresário, porque às vezes a gente é cristão, né? E agora trazendo para esse, saindo do nosso tema total, mas a gente é Mas é porque, na cristão, às verdade, vezes, a gente está falando do que a gente vive. Então, sim, é um bate-papo de duas profissionais, duas operadoras do direito, que têm em comum a questão da criança e do adolescente. Então, a gente não está fugindo do assunto. exatamente. Só para, né? Às Entendeu? vezes alguém tá vendo aí. Mas como cristã, né? Às vezes a gente esquece que é o que você falou, é a graça, é tudo dele, nós somos integrais. É, com a nossa profissão, a gente consegue fazer isso com os nossos recursos, a gente consegue glorificar Deus. Então, se você tem, né, uma empresa, alguma coisa, meu, coloca um propósito para ela. Sabe, separa um recurso para isso, porque é o Deus que te abençoa, né? E às vezes a gente traz muito pra gente, ó, é meu, é as nossas coisas, são as nossas situações, sabe? Mas não tem nada que a gente faça como cristão na nossa vida que a gente não tem que glorificar o Senhor, inclusive a nossa empresa, inclusive as nossas finanças, inclusive o que nós temos, principalmente, que é para glorificar Deus. Então, olha, tem o Instituto hoje da Infância Protegida, entrega uma parte, né? Entrega aquilo que Deus coloca um propósito para aquilo que você faz. Porque às vezes a pessoa acorda de manhã e não tem vontade de fazer. Ah, por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Ah, sei lá, porque eu vou ganhar dinheiro, vou trocar de carro, daqui, quando acabar a pandemia, eu vou viajar, né? Você fala, muita gente, a primeira coisa que fala é isso. Mas por que que você continua fazendo o que você está fazendo? Se não for, né, por amor, lógico, a gente tem as nossas necessidades, tem as necessidades vitais do ser humano, comer, dormir, enfim, tem tudo isso, mas é por amor, né? Foi amor a mim, a você, Jesus Cristo se entregou. Então, vamos colocar um propósito nisso. E eu creio em nome de Jesus que vai ter uma corrente também de empresários, vai ter uma corrente de empresas que vão estar entendendo o porquê que eles existem, né? Porque eu entendo isso, assim, nós somos uma pessoa, um filho de Deus, né? É isso, assim. Então, abençoem em nome de Jesus. Eu, Amém? eu, eu aprendi com um pastor aí de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Renovada de São Paulo, o pastor Altair Mateus. Ele, há muito tempo atrás, acho que 2004, eu ouvi uma frase dele: o servo que não serve, não serve para ser servo. Uau.
Então, eu É nunca isso. esqueci isso. E quantas vezes eu tenho os meus problemas, você tem os seus, mas alguém te procura, você, Ah, quando você esquece os seus problemas e vai ajudar alguém, Deus está cuidando do teu problema. com certeza. A pessoa te liga e fala assim, não, quer saber de uma coisa, eu não estou a fim de resolver nada disso, eu não estou bem, eu tô para baixo, que não sei o quê. Aí você fala assim, não, peraí, mas não foi para isso que Deus me colocou aqui, não. Eu vou ouvir, eu vou dar atenção. E quando você vê aquele problema que estava enorme, ele virou uma bola de gude. Por quê? Porque outra pessoa estava precisando de você. Então você não é nada mais, Exatamente. nada menos do que parte da engrenagem para poder auxiliar alguém. Você é perfeito? Não. Você tem defeito? Tem. Mas se você chegar, eu vou ajudar quando eu estiver bem, quando eu alcançar a perfeição. E a gente descarta, Foi pro porque céu. se a gente for olhar a história das pessoas que foram usadas para poder libertar Israel ou fazer algo da vontade de Deus na Bíblia, todos tiveram histórico. O histórico deles, primeiro, foi de ou contravenção, ou homicídio, ou adultério, alguma coisa. Então, Deus fez o quê? Ele quebrou a pessoa, refez e capacitou. Um Moisés gago da vida e por aí vai. Davi era homicida, botou um homem na frente da linha de frente na guerra, porque ele queria a mulher do cara. Então, assim, é o nosso coração que tem que ser voltado mesmo para isso e por mais, antes de começar, eu pedir a Deus, Senhor, que seja falado o que tem que ser necessário. Talvez era isso que precisava ser falado hoje, mais especificamente da questão do coração voluntário, né? Nós tocamos em assuntos técnicos, tocamos, mas eu acho que esse bate-papo é importante porque ele vai ficar gravado, pessoas vão assistir e quem sabe através dessa conversa as pessoas comecem a despertar independente de pandemia ou não. Ontem eu escutei uma mensagem que o pastor falou assim: não espere a pandemia acabar para você fazer alguma coisa. Se prepare desde já. Com certeza. Sabe? E aquilo me chamou muita atenção. E todas as vezes que eu assisto mensagem desse pastor, ele sempre fala sobre abuso ou sobre criança. Eu falo, meu Deus, esse homem. E eu online assistindo. E, gente, esse homem nem sabe do Instituto, mas as duas vezes consecutivas, de quintas-feiras, ele tocou sobre a questão da violência contra a criança. E ontem, se não me engano, até a palavra pedofilia, ele falou, meu Deus, eu não preciso que o senhor seja aqui na cama para conversar comigo, não. O senhor já mandou sinal de novo, sabe? Ele Amém. falou, não espere a pandemia acabar, sabe? E ele usou Amém. uma frase lá no telão, o inescolhível. As pessoas que Deus capacita são justamente aquelas atípicas, que ninguém olha e fala assim, não vou dar nada por ela. Ele usou até, esqueci o nome do personagem, que ele era canhoto. E geralmente o guerreiro, ele é destro, né? E nessa história bíblica, o guerreiro era canhoto. E é assim que ele libertou, ele matou o oponente por causa de uma tática que ele usou pelo fato dele ser canhoto. Então, assim, Uau. eu te agradeço muito. Não esqueça de estar com a gente nas orações e a Amém. qualquer momento um SOS, um sinal de fumaça eu vou mandar. Se você tiver pessoas da área da psicologia, quase que eu esqueci da doutora Aline, psicóloga também aí em São Paulo. Amém. Então, assim, que quiser se juntar a nós, gente, procura a gente, me procura a doutora Pamela em São Paulo. A gente não é Sim. perder tempo, a gente liga, a gente conversa e a gente coloca inserido. E um dia eu quero fazer, webinar que chama aquilo, todo mundo junto, para enquanto o Sim. negócio não acabar, a gente vai se conhecer de cada lugar, Sim. sabe? Para ver o quê?
quebra-cabeça se juntando, as peças se encaixando e tudo se concatenando. Muito show. Muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço de pelo coração. convite. Né? Que o Obrigada a Senhor todo mundo aí que retribua, tá, que o ouviu. Senhor retribua você 100 vezes mais por tudo que você tem Amém. feito e que você vai fazer. Obrigada a todos que Sim. assistiram. E eu já agradeço aqueles que vão assistir depois, porque nós vamos deixar a live gravada. Eu vou te enviar depois que estiver gravado, vou te enviar. Tá bom? Tá bom, tá bom. Deus abençoe. Um Beijos, abraço Deus da abençoe. família, Amém. tá? E a gente vai se falando. Amém. Um beijo, Você obrigada. também. Fica com Deus. Beijos, obrigada. Até.